Imagine acordar no meio da noite com uma sensação estranha, como se alguém estivesse ali, te observando. Nenhum barulho, nenhuma presença física, mas seu coração começa a acelerar. Algo dentro de você avisa: tem algo errado. Você já sentiu isso? E se eu te disser que esse arrepio, essa angústia sem explicação, pode ser um sinal de que alguém está desejando o seu mal? No vídeo de hoje, você vai descobrir 3 sinais claros de que alguém pode estar te invejando, te sabotando ou até mesmo mentalmente te enviando energia negativa, e como a sabedoria judaica ancestral ensina a se proteger de forma eficaz e espiritual. Para muitas pessoas, isso pode parecer superstição, mas a verdade é que desde os tempos mais antigos, rabinos estudam como o olho humano, o pensamento e a intenção podem impactar diretamente a vida de outra pessoa, para construir ou destruir. Neste vídeo, você vai entender como identificar esses sinais antes que seja tarde demais, e como se blindar de forma prática e espiritual. Então, se você já sentiu que sua vida travou de repente, que pessoas próximas começaram a se afastar, que coisas inexplicáveis deram errado de uma vez, fica comigo, porque a partir de agora, você vai aprender a ver o que está oculto aos olhos, e a se proteger com sabedoria. O que você vai descobrir hoje pode ser a chave para virar o jogo da sua vida. Você já reparou que tem lugares ou pessoas que, quando você se aproxima, parecem sugar toda a sua energia? Isso acontece sem uma palavra dita, mas você sente como se saísse mais cansado, mais pesado, num estado quase de desgaste emocional. Esse é o primeiro sinal de que algo está errado. Na sabedoria judaica, isso é chamado de Ain Hara, ou óleo mau, um termo antigo que não se refere apenas à inveja, mas a uma energia negativa que literalmente se aloja em você, sem que você perceba. Rabino Nachman de Breslev costumava dizer: as palavras podem mentir, mas o olhar jamais. Quando alguém te olha com sentimentos negativos, de inveja, rancor ou desejo de que você fale, isso não fica no ar. Essa energia vibra. E segundo os antigos cabalistas, ela pode sim influenciar sua saúde, sua sorte, seus relacionamentos e até o seu caminho espiritual. Preste atenção. Você sente que algumas pessoas só te cumprimentam depois de observar tudo o que você tem. Seu carro, sua roupa, sua aparência, seu sucesso. Elas nunca celebram suas vitórias, mas observam profundamente cada detalhe, talvez até disfarçando com um sorriso. Esse olhar não é inocente. Não é à toa que alguns rabinos recomendavam cobrir as bênçãos para protegê-las, porque o mal muitas vezes não vem de ações, mas de intenções. Aí está o primeiro sinal: sensações repentinas de peso, tristeza ou cansaço extremo após estar com certas pessoas, mesmo que a conversa tenha sido amigável. E o mais difícil é, às vezes essas pessoas não são declaradamente inimigas. Podem ser amigos, colegas, até familiares, mas a intenção delas não está alinhada com o bem. Agora que você entendeu isso, respire fundo e veja se algo começa a fazer sentido na sua vida. Talvez parte do peso que você carrega não seja seu. Pronto para descobrir o próximo sinal. Ele pode estar acontecendo bem debaixo do seu nariz, e você nem imaginou. Você já viveu uma fase em que nada parecia andar. Você se esforça, se dedica, mas os planos simplesmente não saem do lugar. Os negócios congelam, as oportunidades desaparecem, pessoas começam a se afastar, e uma sensação de travamento inexplicável se instala. Muitos ignoram isso como coincidência, mas segundo a sabedoria judaica, esse pode ser o segundo sinal claro de que alguém está desejando o seu mal em silêncio, mesmo que você nunca tenha feito nada contra essa pessoa. Imagine o seguinte: você está vivendo sua vida, construindo seus sonhos, caminhando firme, mas em algum lugar, uma pessoa olha para você com ressentimento. Ela não celebra seu progresso. Na verdade, ela o teme, sua luz incomoda, seu crescimento ameaça, e esse sentimento que poderia ser apenas inveja, se torna uma energia ativa que vibra contra você. E quando isso acontece, os sábios dizem que o caminho fica nublado, como numa estrada que antes era clara e de repente está coberta de neblina, estagnada, sem direção, sem saída. Isso pode se manifestar como portas que estavam prestes a se abrir e fecham sem aviso, pessoas que prometeram algo e somem sem explicação, projetos que estavam fluindo e travam completamente, uma sequência de pequenas frustrações que, somadas, te esgotam emocionalmente. E talvez o mais perigoso, você começa a se culpar, começa a achar que o problema é você, que faltou esforço, fé, estratégia. Mas a verdade é que, às vezes não é sobre o que você faz, mas sobre o que estão mandando contra você.
Os rabinos afirmam que boa parte da energia negativa que nos atinge não precisa de palavras. Basta alguém desejar algo contra você com força o suficiente, e isso vira uma barreira invisível entre você e o seu destino. Percebeu que as coisas têm travado sem explicação? Talvez este seja um dos sinais mais claros de que algo espiritual está interferindo no natural. Mas calma, não é motivo para medo, é motivo para despertar. E depois que você entender o próximo sinal, talvez descubra exatamente de onde isso está vindo. Agora, se tem uma sensação que é universal, é essa, a de acordar cansado, mesmo depois de dormir, de sentir que por mais que você descanse, não recupera suas forças. Como se sua energia estivesse sendo drenada, sem explicação física ou emocional. Esse é o terceiro sinal de que alguém pode estar te desejando o mal em silêncio. Veja, todos nós já tivemos dias difíceis, mas quando o cansaço se torna constante, quando parece que algo está pesando nos seus ombros, e você carrega uma fadiga incomum, um esgotamento que não tem fonte aparente, a tradição judaica ensina que isso pode ser o reflexo de um ataque sutil à sua energia vital, e não precisa ser um ritual ou feitiço. Muitas vezes, é só a força da intenção. Aquela pessoa que ao invés de torcer por você, te inveja. Aquela que ao invés de se inspirar com sua luz, deseja que ela apague. Segundo os escritos antigos, a inveja é uma das formas mais poderosas de energia negativa, porque é silenciosa. Ela funciona como uma vampirização espiritual. A pessoa te deseja o mal mentalmente, e esse pensamento age como um fio invisível que suga a sua vitalidade dia após dia. E o pior, muitas vezes essa pessoa nem precisa estar perto. A Bíblia menciona que palavras e intenções têm poder, mesmo à distância. E quando esse poder é voltado contra alguém, os efeitos começam pelo invisível e se manifestam no visível, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, na sua disposição. Você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas, mesmo sem razão real, como se estivesse vivendo com o peso de algo que não te pertence. Esse pode ser o sinal de que seu espírito está sendo atacado, sua luz está sendo drenada. Mas preste atenção, isso não é motivo para desespero. Pelo contrário, é um chamado, um alerta divino para que você desperte e aprenda a se proteger, porque existe sim forma de se blindar espiritualmente. E no próximo trecho, você vai entender o que a sabedoria judaica diz que deve ser seu primeiro passo quando você percebe esses sinais. Se você sentiu algum desses sinais, se alguma parte do que foi dito até agora ressoou com você, então isso não é por acaso. No judaísmo, nada acontece de forma aleatória. Tudo tem um significado, uma mensagem. E uma das primeiras lições que os sábios ensinam é: quando um mal se aproxima, o primeiro passo não é o medo, é a consciência. A consciência desperta o espírito, fortalece a mente e corta o mal pela raiz. O que você precisa fazer primeiro é parar, respirar fundo e reconhecer. Isso não é uma coincidência. Existe algo acontecendo em níveis que meus olhos não podem ver, mas minha alma pode sentir. E aqui vai um ponto que talvez você nunca tenha ouvido antes. Muitas pessoas passam a vida acreditando que são azaradas, que nada dá certo, que existe uma força que as impede de prosperar, mas nunca param para perceber que estão sob influência de energias pesadas ao redor, muitas vezes vindas de pessoas que sorriram para elas no dia anterior. Se você está enfrentando ciclos de cansaço, desânimo, ansiedade sem explicação, bloqueios repetidos em áreas da sua vida, isso pode ser um sintoma espiritual, não físico. E é exatamente aqui que a sabedoria judaica entra com uma precisão cirúrgica, pois existe um ensinamento antigo, guardado por gerações, que revela como se proteger dessa drenagem energética invisível, e como, mesmo sob ataque, você pode não apenas se blindar, mas prosperar, transformar sua vida e caminhar com luz e abundância, pois você terá o que muitos não têm, a proteção do conhecimento. Mas preste atenção agora. Esse ensinamento é tão poderoso que não pode ser compartilhado aqui em detalhes, mas ele está disponível para você, e é revelado em um vídeo especial que está fixado aqui nos comentários. Assista esse vídeo, mas só depois que terminar este aqui, porque lá é revelado o verdadeiro segredo dos judeus, um segredo oculto por milênios, que explica por que mesmo sob perseguições históricas, mesmo enfrentando inveja, ódio e o mal, eles prosperam, e o melhor, qualquer pessoa pode aplicar isso, mesmo sem ser judia. Mas lembre-se do que eu estou te dizendo agora. Não pause este vídeo. Termine de me ouvir primeiro. Depois você vai lá nos comentários e acessa esse conhecimento que pode mudar sua vida definitivamente.
Nos próximos segmentos, você vai descobrir uma forma prática ensinada pelos sábios para discernir se há realmente alguém desejando o mal contra você e como se proteger antes que o mal se manifeste no físico. Fique comigo. Você não está aqui por acaso. Imagine que seu corpo é como um escudo vivo. Agora pense em algo. O escudo é o primeiro a ser atingido, não a espada. E isso explica porque antes mesmo de você perceber que alguém está desejando o mal, seu corpo começa a dar sinais. E não estamos falando de sintomas médicos, mas de algo muito mais sutil que a sabedoria judaica chama de Lashon Haguf, a língua do corpo. Esse é o segundo sinal de que alguém te deseja o mal. O corpo começa a reagir antes da mente. De repente, seu sono fica leve, agitado, ou você passa a acordar às 3 da manhã sem motivo. Você sente dores inexplicáveis nas costas, no pescoço, nos ombros, como se carregasse um peso invisível. Seu coração dispara sem motivo claro. Uma sensação estranha na boca do estômago. Você começa a se sentir drenado após estar perto de certas pessoas, mesmo que não tenham feito nada de errado. Para o Talmud, nada disso é apenas físico. Isso é chamado de resistência espiritual. Quando alguém te deseja o mal, principalmente através de pensamentos maliciosos, intrigas, inveja silenciosa, uma guerra invisível começa a se travar. O seu corpo é o campo onde isso se manifesta primeiro. Os cabalistas ensinam uma prática poderosa nesse momento. Ao notar esses sinais no corpo, não ignore. Respire fundo, coloque a mão no peito e diga para si mesmo: minha alma é maior que qualquer sombra. Nada poderá me atingir sem minha permissão. Essa frase tem um poder simbólico ainda mais profundo quando dita em voz alta, pois quebra o ciclo energético de recepção passiva do mal. Não é sobre combater alguém, é sobre proteger sua alma e reforçar o seu campo espiritual. É sobre fechar as brechas por onde a energia negativa entra. Nos próximos minutos vamos avançar para o terceiro sinal, aquele que não falha e que é considerado o mais importante pelos sábios. E mais do que isso, vou te mostrar o que fazer imediatamente se você perceber que está sob ataque espiritual. Continue comigo. Você está prestes a acessar um conhecimento que pode virar o jogo. Se os 2 primeiros sinais emocional e físico já são fortes, o terceiro é definitivo. Esse sinal não depende de como você está se sentindo ou pensando, ele está ao redor de você, se manifestando através do ambiente. Esse é o ponto em que os sábios observam e dizem: o que está do lado de fora já invadiu o lado de dentro. Esse terceiro sinal acontece quando coisas começam a dar errado de forma sequencial, inexplicável e sem lógica aparente. Objetos caem ou quebram com frequência. Problemas surgem do nada. Aparelhos elétricos param de funcionar. Chaves somem, copos estouram. Discussões acontecem de forma repentina, mesmo na presença de pessoas calmas. Animais ficam agitados perto de você ou dentro de casa, especialmente cães e gatos. Plantas murcham mesmo com cuidados diários. Na tradição judaica isso é chamado de Shivirat Hakelim, a quebra dos vasos, um conceito místico da Cabala que ensina que quando o ambiente começa a colapsar, é porque a energia espiritual ao redor foi sobrecarregada. Não é azar. Isso é um colapso energético causado por uma negatividade direcionada a você. Mas calma, se isso está acontecendo com você, isso não significa que é tarde demais. Os mestres ensinam que quando chegamos a esse ponto, o mal só se mantém porque não foi confrontado com luz, e é exatamente aqui que entra o poder de 3 elementos. Consciência que você já está ativando ao assistir esse vídeo. A prática de proteção diária que eu ensinarei ainda nesse roteiro. A ativação espiritual guiada por sabedoria milenar. É nesse estágio que muitos desistem, mas também é nesse estágio que os judeus prosperam, porque sabem como transformar maldição em bênção. Nos próximos momentos vamos falar da primeira prática de proteção judaica que pode ser aplicada por qualquer pessoa, e que funciona como um escudo espiritual ativo. Você vai aprender como criar um campo de proteção ao seu redor e dentro do seu lar, de forma simples, discreta e profunda. Fique comigo. Você não está mais de olhos fechados, e isso é o que o mal mais teme. Agora que você já sabe identificar quando alguém está te desejando o mal, chegou o momento mais esperado, a proteção ativa. Existe um ritual judaico pouco conhecido, simples demais para parecer eficaz, mas profundamente enraizado na tradição milenar da Cabala. Esse ritual é chamado de Birkat Habayit, a benção do lar. Mas não se engane, não é apenas uma oração, é um escudo espiritual que você ativa com a sua intenção. Ele funciona assim:
Todos os dias, antes de sair de casa ou ao acordar, você para por um breve instante diante da porta de entrada. Fecha os olhos, coloca a mão sobre o batente ou na própria porta, respira e diz mentalmente ou em voz baixa: que nesta casa habite a paz, que nada que venha para desorganizar encontre aqui espaço, que só entre o que é luz e que só fique o que tem propósito. Essa prática, repetida diariamente, limpa o ambiente e sela a sua vida com energia de proteção. Os mestres do Talmud dizem que uma casa que é abençoada todos os dias se torna invisível aos olhos do mal. Mas o que isso tem a ver com você se blindar da inveja e dos ataques invisíveis? Simples. Pois quando você declara que sua casa é um espaço de luz, você está criando, segundo a tradição, um pacto espiritual entre seu ambiente e o divino. Ao fazer isso, qualquer energia negativa enviada contra você perde força, pois não encontra ressonância em você. Ela se desintegra no campo de luz que você construiu. E o mais poderoso, você não precisa ser judeu, você não precisa saber hebraico, você só precisa entender que a intenção consciente molda a realidade energética. Porém, existe ainda uma segunda prática mais profunda, que os rabinos ensinam para quem sente que a inveja e o mal desejado estão vindo de perto, talvez de alguém da família, do trabalho ou do seu círculo social. E você vai aprender isso na próxima parte, mas já te adianto, essa técnica tem sido usada há séculos e é um dos segredos que explicam por que os judeus conseguem prosperar mesmo diante de tanta adversidade. Continue comigo. Você está prestes a aprender algo que poucas pessoas conhecem e que pode mudar totalmente o seu campo de proteção espiritual. Se a primeira prática protege o seu lar, essa segunda prática protege sua presença física e sua energia pessoal. E ela está entre os rituais mais antigos da sabedoria judaica. Ela se chama Hamsá, também conhecida como a mão de Miriam, ou mão de Deus. Mas talvez você conheça essa prática por outro nome, a proteção contra o Ain Hara, o mal-olhado. Agora, antes que você imagine um amuleto simplesmente pendurado por aí, eu vou te dizer algo que poucos sabem. A verdadeira proteção não está no objeto, mas na intenção e no símbolo que ele representa. A Hamsá é uma antiga representação da mão divina, aberta e estendida, simbolizando o gesto espiritual de pare por aqui. É como se você estivesse segurando o mal, o olhar invejoso, e dizendo: você não passa, aqui você não tem domínio. E o mais impressionante, você pode usar esse símbolo de forma completamente discreta, dentro da sua bolsa, num chaveiro, ou até mentalmente, visualizando uma mão aberta bloqueando o que é ruim e protegendo tudo o que é seu. Mas o que acontece quando você une esse símbolo com uma oração? Você ativa um campo espiritual de proteção inquebrável. Claro, existem versões físicas da Hamsá, usadas como itens de proteção, mas mesmo que você não tenha uma, a visualização e a frase abaixo já acionam a proteção. Eu ativo a mão que protege. Nenhuma energia contrária tem poder sobre minha vida, minha casa ou meus caminhos. O que é meu por direito espiritual permanece comigo. Esse ritual simples ensinado por rabinos há gerações é um dos mais profundos mecanismos de defesa energética. E quanto mais cedo você começar a usá-lo, seja com um objeto físico ou com a visualização mental, mais cedo você sentirá sua energia sendo preservada, mesmo quando o ambiente parece pesado. E agora que você já aprendeu como se proteger espiritualmente e energeticamente, chegou a hora do passo final. Na próxima parte, você vai descobrir como converter essa proteção em algo ainda maior, um ciclo de prosperidade contínua, onde a inveja não apenas não te atinge, mas acaba impulsionando sua ascensão. Essa é a verdadeira chave, essa é a diferença entre sobreviver e prosperar. Agora que você já aprendeu a identificar as intenções negativas, proteger seu corpo, sua mente e seu lar, chegou o momento mais profundo desta jornada. Transformar o mal em um combustível para o bem. Parece impossível, mas não é. Essa é a diferença entre o que as pessoas comuns fazem, se proteger e se esconder, e o que os sábios judaicos fazem, usar o ataque como um trampolim para prosperar ainda mais. Existe um ensinamento no Zohar, um dos textos mais misteriosos da Cabala, que diz: toda energia enviada com intenção maléfica, quando interceptada pela luz, se converte em bênção para quem a recebeu. Isso significa que quando você está protegido, energias negativas se chocam com o campo de luz, e não desaparecem, elas se transformam. É por isso que tantos judeus, mesmo após séculos de perseguições, expulsões, ataques e calúnias, continuam prosperando em várias áreas: finanças, ciência, artes, negócios, espiritualidade.
Eles aprenderam que a energia do mal não precisa ser evitada, ela pode ser convertida. E você também pode fazer isso. Como? A partir de agora, sempre que você sentir inveja, maldade ou pesar recaindo sobre sua vida, pare por um instante e diga consigo: se isso vem contra mim, eu converto em força. Se querem que eu caia, eu subo. Se desejam minha perda, isso virará meu ganho. Dizer isso de forma consciente e firme é como dar um comando espiritual. Você está direcionando a energia, dando um destino diferente às forças que antes poderiam te derrubar. E o mais importante, essa prática, repetida todos os dias, começa a moldar não apenas sua proteção, mas seu futuro, porque você está reprogramando sua mente e espírito para operar sob a luz da prosperidade, não sob o medo do ataque. E se tudo isso te parece profundo demais, é porque realmente é. Mas acredite, você está aprendendo aqui princípios que antes eram guardados a 7 chaves dentro das escolas místicas judaicas. Estamos chegando ao final. E nas 2 últimas partes, você vai aprender como selar essa proteção diariamente e como usar isso para construir um campo espiritual tão sólido que até seus inimigos vão começar a desistir. Continue comigo até o fim. Você está prestes a dominar um conhecimento que poucas pessoas têm. Toda defesa espiritual precisa de um fechamento. É como trancar a porta depois de entrar em casa. Você não deixa aberta, certo? Na tradição judaica, esse encerramento energético é chamado de selamento da luz, e ele é fundamental após criar proteção, porque protege você não apenas do que está acontecendo, mas do que ainda pode acontecer. E mais uma vez, é algo simples, mas com uma intenção poderosa. Funciona assim: antes de encerrar o dia, ou logo ao acordar, escolha um dos 2 momentos. Fique em silêncio por alguns segundos, feche os olhos, inspire profundo. Depois, coloque a mão direita sobre o seu peito e diga: a luz me cobre, a luz me guarda, a luz me guia. Nada que não for meu por direito espiritual pode entrar ou permanecer comigo. Essa frase, repetida diariamente, cria uma espécie de escudo vibracional capaz de dissimular qualquer mal-intencionado que se aproxime. Não importa se por palavras, pensamentos ou até sentimentos. E aqui está a parte mais profunda. A proteção não é um ato externo, é um estado interno. Quando você entende isso, quando esse selo vira parte da sua rotina, o seu espírito começa a vibrar numa frequência tão elevada que até mesmo quem te desejava o mal não consegue mais te enxergar da mesma forma. Eles começam a se afastar, a perder força, e muitas vezes se desarmam completamente sem que você diga uma palavra. Com esse ritual diário, você estará fechando sua defesa e mantendo um constante fluxo de luz, paz e proteção ativa em sua vida. É assim que muita gente, mesmo sem ser judia, começa a aplicar essa sabedoria e nota que inveja, conflitos, azar e ataques invisíveis simplesmente param de ocorrer. Mas não se engane, existe um último passo, o mais importante, a chave que os sábios dizem ser o grande diferencial entre quem apenas se protege e quem prospera mesmo sob ataque. É isso que você vai descobrir agora, na parte final deste roteiro. Se você chegou até aqui, é porque realmente deseja se proteger, e isso já te coloca à frente da maioria. Agora atenção! A espiritualidade judaica nos ensina que nem todo mal é visível, mas todo mal pode ser neutralizado, seja através da vigilância, da palavra, ou mesmo do silêncio estratégico. A sabedoria está em saber quando agir e quando apenas observar. Se você sente que há pessoas que te invejam, te desejam o mal ou tentam te sugar energeticamente, não ignore mais esses sinais. Essa sensação que você tem não é paranoia, ela é um chamado, um alerta espiritual. E lembre-se, quem caminha com luz nunca será engolido pela escuridão. Se esse conteúdo tocou sua alma e você quer aprender mais formas de se blindar espiritualmente, assista o vídeo fixado nos comentários agora mesmo. Lá eu preparei um material exclusivo com orações poderosas e práticas espirituais judaicas para você se proteger do mal e fortalecer sua energia. Assista agora. Não espere. Sua proteção começa com sua decisão. Se quiser que eu continue com mais uma parte, ou criar uma versão final com fechamento completo do vídeo, é só me pedir.